pessoal, eu sou a Bruna Ferreira, estamos iniciando hoje o primeiro episódio do podcast Falar Cura Psicologia. Eu trouxe uma convidada muito especial para estar compartilhando conosco aqui um tema muito bacana, que é do interesse de muitas pessoas, carreira versus família. Precisamos mesmo escolher um? Então, Cíntia, se apresente. Bom, me chamo Cíntia. Antes de qualquer currículo, eu sou mãe de 2 meninos. Sou esposa, sou dona de casa, dona do lar, sou gerente de RH e também faço atendimentos psicológicos direcionados à criança e também à orientação de pais. Tenho pós-graduação em Psicologia Positiva e Desenvolvimento Humano. Estou em formação também em outra pós-graduação em ABA. É uma área que eu sou apaixonada. A infância eu sou apaixonada, então acho que hoje a gente vai bater um papo bem legal, né? Sobre infância, sobre maternidade, sobre carreira e vamos falar muita coisa boa aí. Então fica com a gente que nós vamos falar bastante coisa aí relevante, né? O intuito desse espaço é realmente trazer conhecimento para vocês, trazer ali um bate-papo mesmo, experiências de vida. Antes de tudo, nós não estamos aqui somente como profissionais, mas como pessoas mesmo, gente como você, né? Então, às vezes vem essa coisa toda, é psicóloga, né, não tem ansiedade, psicóloga não tem medos, não erra. Então, nós estamos aqui hoje como amigas, como colegas de trabalho, como gente como você, para trocar ideias, né, aí sobre esse tema. Então, Cíntia, me fala um pouquinho aí da sua história de vida dentro da maternidade, dentro da carreira. Como que você fez para estar conciliando? Você trouxe aqui para a gente que é gerente de RH, que está estudando ABA, que tem todo um currículo extenso, é mãe de 2 filhos. Como conciliar tudo isso? Conta um pouquinho da sua história. Então, Bruna, na verdade eu escolhi o curso de psicologia. Logo no 6º período da faculdade, eu já ingressei nessa área de RH. Então, qual foi a carreira da Cíntia? Sempre estive voltada para RH. 6º período, fiz formação, finalizei o curso, continuei tendo essa projeção de carreira na área de RH. Me casei e então veio a primeira gestação, né? Que é o João Luca. Meu filho hoje tem 4 anos de idade, eu sou completamente apaixonada por eles, né? E o João Luca foi o meu primeiro filho. Então, o momento da gestação em que eu vivi foi um momento muito bom. Eu não estava na área do atendimento clínico, né, psicológico, mas eu sou psicóloga e estava atuando em RH, recrutamento e seleção, enfim, tudo relacionado à área organizacional. E aí, quando o João Luca nasceu uma mãe. Então, eu sempre gosto de mencionar que eu era uma recém-nascida mãe. Eu não tinha só um recém-nascido no meu colo. Eu também me tornei uma outra mulher, né? Eu tive que aprender a pegar um bebê no colo, a trocar. Eu nunca tinha trocado uma criança. A tal da mãe recém-nascida, né? Que muitas pessoas acabam esquecendo. As pessoas vão visitar o filho recém-nascido, mas esquecem que ali tem uma mãe também recém-nascida. Não, e a mãe tá lá toda destrochada, né? Toda ali inchada, com todas, talvez a sua estima não tá ali no seu melhor ponto, toda a atenção voltada pro bebê. Tudo muito novo. Exatamente. E a mãe também quer voltar essa atenção pro bebê, né? Mas, enfim, nesse período em que eu tirei uma licença maternidade, eu comecei a viver ali, por mais que a criança ela suga muito, né, o seu tempo e tem toda uma atenção voltada para a criança, mas depois que eu me adaptei ali ao primeiro mês desse bebê, eu fui viver um ócio, vamos dizer assim, né? Então eu estava afastada do trabalho e aí eu comecei a observar esse mundo da infância, comecei a reestudar, a me reconectar com novos livros, com os livros da faculdade, comecei a observar comportamento do bebê, e aí eu me interessei bastante nessa área da infância. Comecei a estudar, peguei alguns vídeos, aulas de YouTube, comecei a pesquisar sobre análise do comportamento, e aí, à medida que o João Luca foi crescendo, eu fui me encantando por essa área, pela área da infância. E aí, antes da gestação, antes desse processo de ser mãe, a atuação assim, da infância dentro da psicologia não era uma opção, não era uma área que te encantava. Então, realmente não era uma área que me encantava, não era uma área que me dava atenção, até porque eu não tinha essa vivência de crianças, né? Apesar de ter sobrinho e convivência com outras crianças, mas eu não tinha essa vivência diária. Então, isso me chamou a atenção. Então, eu fui lá relembrar de matérias da época da faculdade, de comportamento, de por que o bebê age assim. E tudo isso me chamou a atenção e eu comecei a estudar.
E aí, então, me veio uma nova paixão, né? Por mais que eu seja apaixonada pelo RH, eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço. Mas aí me veio aquele primeiro dilema, né? E agora? Eu transiciono essa carreira, eu começo do zero, o que eu vou fazer? Peraí, Cíntia, você tem um bebê para cuidar. Você tem que em focar algum no bebê. momento pensou em se ausentar e não voltar a trabalhar? Como que foi esse processo? Porque é muito difícil, né? Eu também sou mamãe recente, né? Do Anthony Luca, de 10 meses. E a gente entende que é um turbilhão de emoções que passa ali dentro daquela mulher. Porque ela realmente é uma mulher recém-nascida. Ela realmente está procurando uma nova identidade, porque agora não é mais aquela Cíntia de antes, não é mais aquela Bruna de antes, é a Bruna, mãe do Anthony Luca, e vai ser a vida toda a Bruna, mãe do Anthony Luca, a Cíntia, mãe, né, dos filhos dela. Então existe ali um novo papel, existe ali uma nova um novo propósito, um novo encontro ali a ser exercido, né? E aí, às vezes, fica muito conflituoso. Peraí, será que a Cíntia do RH, ela ainda consegue ser a Cíntia do RH, a Cíntia mãe, a Cíntia que vai querer fazer uma transição de carreira? E nesse turbilhão de emoções, por não saber controlar ou saber o que está acontecendo ali, às vezes, por não ter um suporte emocional, psicológico ali, a mãe, ela acaba abrindo mão de tudo, ou desistindo de tudo, ou acarretando ali várias doenças emocionais naquele período. Então me fala um pouquinho como que foi esse sentimento, né? Como que a Cíntia lidou com esse sentimento aí da volta ao trabalho. Então, esse turbilhão de emoção, claro que eu vivenciei, por mais que a gente seja psicóloga, como você mencionou agora há pouco, nós somos seres humanos. Sim. Então as emoções vêm, os medos vêm, a gente também precisa de auxílio, a gente também precisa parar, repensar, respirar, nós precisamos fazer isso. E aí, além de tudo isso, a carreira, o novo filho, o novo momento em que vivia, existia uma nova possibilidade de uma outra carreira. Então, por isso que a mulher, a mente normalmente da mulher ela é muito acelerada, tá com muitas responsabilidades, muitos papéis, tem muitas mulheres hoje que exercem papel de liderança em comunidades, em igrejas, em vários papéis que a mulher desenvolve. Então, no meu caso, a minha história dentro de casa também, que é uma grande responsabilidade, né? E então, no momento da minha volta, claro que eu vivi esse dilema, porém eu não fui pro atendimento de cara. Eu precisava dar atenção para quem? Pro João Luca. Eu precisava ter um momento com o meu filho. E aí, nos últimos momentos ali do final da licença maternidade, eu fui me preparando psicologicamente para esse momento em que eu ia deixar o filho, que eu acredito que seja o momento que as mães passam e que é um momento de muita dor. Muito delicado. Exatamente, porque o bebê ainda tá muito jovem, tá muito novinho, ele é totalmente dependente da mãe, existe um elo de conexão entre a mãe e a criança, e em muitos momentos pode acontecer até da mãe sofrer mais do que a criança. E naquele momento não é só o filho, né, o bebê que recém-nasceu ali, que é dependente dessa mãe. A mãe se torna totalmente dependente desse bebê também. Exatamente. E aí, onde está o ponto? Será que nós precisamos escolher carreira ou filho? É claro, cada mãe vai vivenciar a sua realidade. Sua história de vida, a sua singularidade. Muitas mãezinhas hoje entendem, elaboraram e entenderam que não é o momento de retornar ao trabalho. E tá tudo bem. Algumas mães, elas vão passar pelo processo que entendem assim, tá, eu amo meu filho, eu quero me dedicar a essa maternidade, mas eu também, antes de eu ser mãe, eu era ser. Existia uma vida, né? Existia uma mulher ali que já tinha os seus papéis, as suas funções dentro da sociedade, seus lazeres, seus desejos, suas vontades. Exatamente. Então, antes de ser mãe, você já é um ser. Então, muitas mães, elas se sentem culpadas por desejarem retornar ao trabalho ou por dizer assim, olha, eu amo ser mãe, mas eu não quero ser a mãe integral. Quando eu digo mãe integral, é óbvio que você não vai deixar de ser mãe. Sim. Mas vai ter aquele momento em que você vai se dedicar à sua carreira, vai ter um momento que você vai se dedicar a você, vai ter um momento em que a sua criança vai estar segura com aquele cuidador que você designou a ela. Que seja uma creche, que seja uma avó, que seja uma tia, que seja um amigo, que seja alguma pessoa da rede sua de apoio. Confiança, né? A rede de apoio que você tem naquele momento. Porque a gente entende hoje também que muitas mãezinhas não têm uma rede de apoio e elas acabam, né,
tendo uma dificuldade maior de passar por esse processo. Porque quando a gente fala da rede de apoio, isso é muito importante. Porque eu costumo brincar, né, com algumas pacientes, nos grupos de gestantes, de puérperas, dessa questão. Existe a rede de apoio e existe a rede de desapoio. E é onde você tem que se perguntar, será mesmo que eu tenho uma rede de apoio? Será mesmo que essa pessoa é minha rede de apoio? Porque tem muitas pessoas que ficam ali em volta da puérpera, em volta da mãe, e às vezes acham que estão ajudando, e por falta de sabedoria não estão ajudando. E aí quando vem aquelas palavras, né, você vai mesmo retornar ao trabalho agora? Você vai perder tanto do seu filho, você vai ficar horas e horas do seu dia longe do seu filho. Outra pessoa que vai ter esse contato, outra pessoa que vai ver os primeiros passinhos, outra pessoa que vai ver ele engatinhar, vai escutar as primeiras falas. Então, vale a pena mesmo você abrir mão disso? Então, assim, a mãe é o tempo todo colocada ali na parede. As pessoas às vezes não entendem que tem um turbilhão de coisas a serem envolvidas ali no meio de tudo isso, né? Exatamente. E essas falas, elas só traz ainda mais a mulher para o lugar de culpa. De culpa. Principalmente aquelas mães que decidem pela carreira e falam, olha, eu quero ter uma carreira. E qual é o problema de querer ter uma carreira? E ainda, Bruna, tem aquelas mães que não querem a carreira, que querem se dedicar, mas elas precisam. Porque a sociedade hoje, o mundo em que nós vivemos hoje, as pessoas precisam, a mulher tem precisado sair para trabalhar, para que seja o apoio para o esposo dentro de casa. Existem as mães que não têm o esposo, não tem o pai, né? Tem a mãe solo. Então, hoje, o trabalho, às vezes, se faz necessário. Tem a ver com dignidade, tem a ver com propósito. Então, tudo isso precisa ser organizado na mente de uma mãe que acaba de ter um bebê, que está nesse processo de saída de licença maternidade, ou talvez nem estava trabalhando e se vê na necessidade de se recolocar no mercado de trabalho. Então, tudo isso... Primeiro, a mãe ela precisa organizar a mente dela. Sim. Eu acho que uma frase que me ajuda muito é equilíbrio. O equilíbrio. O equilíbrio de tudo. Primeiro, você precisa organizar a sua mente. Você precisa entender onde você está, em que papel você está e o que você deseja fazer com aquilo. Porque hoje a sociedade está julgando a mãe que vai trabalhar, a mãe que não vai trabalhar, a mãe que vai fazer isso, a mãe que não faz isso. Então, hoje existe um papel de julgamento da sociedade. São muitas opiniões, né? E pouca rede de apoio. São muitas falas, né? Ali fechadas, né? Pontuais e poucas perguntas. Eu costumo brincar bastante e dizer, né? As pessoas, elas precisam perguntar mais. Como você está? Exatamente. Você está bem? Você está precisando de ajuda? Né? Como que está sendo para você ter que se reorganizar após a maternidade? Não existe muitas perguntas, mas existem muitas imposições. Sim. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Não, isso tá certo, isso tá errado. E muitas vezes vem da família mesmo, né? Os avós ali da criança, os tios, os amigos mais próximos. Quem fere são os próximos, né, Bruna? Sim. Dificilmente você vai se sentir tão magoado e ferido com quem tá de fora, com quem é muito distante. Claro, aquilo vai te afetar. Mas a dor maior é daqueles que estão próximos, né? É quando o marido, ou a mãe, ou a sogra, ou aquela pessoa que você acreditava que era a sua rede de apoio, acaba sendo a sua rede de desapoio. Quantas mães eu já escutei, quantas mulheres eu já escutei, até mesmo no consultório, trazendo isso. Eu não suporto mais as opiniões, eu não suporto a minha mãe falando, eu não suporto a minha sogra falando. Eles acham que estão me ajudando, eles não estão me ajudando o tempo todo lá dentro de casa. Eu quero um espaço para mim, eu quero um tempo para mim, eu preciso. Então, assim, o que é importante? Né? O bebê ali, né, vai desenvolvendo, vai crescendo. Você quer que eu fique um pouco com o bebê para você dormir? Você quer que eu segure o bebê para você comer? Porque, assim, realmente após a maternidade, a mãe ela desenvolve ali N habilidades que ela não sabia que ela tinha antes. Quem nunca carregou o bebê com conforto, carregou a mala, carregou o neném e ainda a sua bolsa e foi para uma consulta médica com seu filho, falando no celular e resolvendo as coisas? Então você fala assim, nossa, eu não imaginava que eu iria conseguir fazer tudo isso. Então você começa a aprender a comer e a segurar o bebê e alimentar o bebê e se alimentar. Então realmente acontece todo esse manejo, né? Vai tendo multitarefas ali. Mas às vezes a gente acredita, às vezes até por falta de conhecimento, que é necessário, que tem que ser assim. Eu sou a mãe, eu tenho que dar conta.
E aí é onde vem toda essa questão. Será mesmo que a gente tem que dar conta? Será mesmo que a gente tem que escolher esses 2 lugares? Então, assim, essas perguntas que precisam ser colocadas para que a mulher consiga se reorganizar, como você trouxe. Equilíbrio, reorganização da mente, reorganização dos seus desejos. Porque, de fato, algumas mães têm muita dificuldade de retomar a carreira de trabalho. Algumas vão começar, né, a estruturar a sua carreira. Porque às vezes a gestação nem sempre foi preparada, nem sempre foi organizada ali. E às vezes a vida daquela mulher não estava organizada antes para receber aquilo tudo. E um ponto importante, Bruna, é que às vezes o compartilhar da história, ela é sempre bacana. Mas o compartilhar com um peso... Ai, amiga, por que você tá sentindo isso? Pra mim foi super tranquilo. Sim, nossa, importantíssimo falar disso. Que a história da Bruna é diferente da história da Cíntia. Pra Cíntia foi tranquilo. Pra Bruna não foi tranquilo. Então vamos pelo menos ouvir, validar a dor dela. Se você quer compartilhar, tudo bem. Compartilha a sua história, sim, mas compartilhe com empatia, não com julgamento. Sim, entendendo que é algo que eu trago no consultório ali para N assuntos, não só para o assunto maternidade. Todos nós somos seres diferentes. A nossa digital é diferente. Todo mundo tem uma digital única. E na maternidade, a sua digital vai ser única também. A sua experiência frente à maternidade vai ser única. Então, assim, essa coisa do compartilhar, ela tem que ter muita sabedoria, porque às vezes o compartilhar pode ser julgador. E é o que acontece com muitas mulheres. Às vezes acaba que outras mulheres, achando que está ajudando, acaba atrapalhando e ferindo aquela mulher que ainda está se reencontrando. Então, assim, como a gente vai falar aqui hoje, você vai contar um pouquinho da sua história, eu vou contar um pouquinho da minha história, da minha experiência frente à maternidade, porém não significa que eu sou melhor que a Cíntia, ou que a Cíntia é melhor que eu. Exatamente. Pelas escolhas que ela fez, pelas escolhas que eu fiz. A minha dor é diferente da dor dela. A minha criação foi diferente, a minha visão de mundo é diferente da visão de mundo. O processo em que a pessoa vive é diferente. O momento de vida que você está vivendo é diferente. Então, tudo isso tem que ser contextualizado. E eu queria trazer também aqui uma importância dentro disso para o pré-natal psicológico. Muitas mulheres nem sabem da existência disso. Então, o pré-natal psicológico é justamente para te preparar para esse processo. Porque muitas vezes a gente se vê ali uma mãe, uma mulher recém-nascida, sem saber nada sobre aquilo tudo, sobre as nossas emoções. As pessoas falam que você tem que aprender a trocar fralda, a fazer ali, né, a mamadeira, a como amamentar o seu filho, a como dar banho no seu filho, a como trocar o seu filho, N coisas sobre você e os cuidados com o seu filho. Com o bebê. Os cuidados com o bebê, os cuidados com o bebê. Mas esquecem de falar dos cuidados que você vai precisar ter com você mesmo. E, inclusive, isso é tão cultural que quando a mãe engravida, e eu não estou dizendo que isso é errado, mas naturalmente, quando a mulher ela engravida, ela começa a buscar material, ela começa a pesquisar sobre o quê? Cuidados com o bebê. Sim. E aí, ela meio que se anula ali. Então, já começa a se anular desde a gestação. Desde a gestação. Só que, ao mesmo tempo, eu sei que vai ter mãezinhas que vão passar por esse momento gestacional e esse primeiro momento como algo muito mágico, maravilhoso. Não tem problema nisso. Não é errado, não é errado. Exatamente. E essa rede de apoio, esse processo não acontece só quando o bebê é recém-nascido. Não acontece só quando ele está ali na primeira infância, nos primeiros passinhos, no engatinhar. Acontece também em todo o processo. Porque a criança ela vai aprender a falar, vai se desenvolver, aí a mãe vai precisar ir para o mercado de trabalho, vai precisar de alguém para cuidar o dia inteiro, porque normalmente hoje a maioria das pessoas são CLT, 44 horas semanais. Quem fica com essa criança nas 44 horas semanais? Quem cuida? Né? Então, essa rede de apoio, ela é necessária, ela se faz necessária ainda quando a criança já está se desenvolvendo. Eu sei que o trabalho ali, talvez, de dar comidinha na boca, de trocar a fralda, ele vai diminuindo, mas ainda assim a rede de apoio se faz necessária. Claro. Quem busca na escola? Porque quem vai sair às 11 horas da manhã do trabalho? Que líder que vai autorizar? Não, tudo bem, todas as mães podem. E isso acontece porque a sociedade ela coloca um peso maior na mãe. Quem tem que levar a criança para o hospital? A mãe. Quem tem que buscar o filho na escola? Ah, mas por que mandou o homem? Por que mandou a prima? Por que mandou a tia? Você é a mãe. Então existe esse peso. Uhum. Exatamente.
E existe também, né, o preconceito. Você, como gestora de RH hoje, eu também tive uma experiência grande no RH, e a gente sabe muito bem, né, até trabalhando juntas, né, em muitos processos seletivos, a gente já cansou de escutar, né, de gestores falarem, olha, não quero mulher, porque mulher engravida, porque mulher vai ter filho. Não quero alguém que tenha desejo de ter filhos, investigue bem. Não, é melhor essa vaga ser para um homem, porque homem não tem problema, homem não pega licença maternidade, homem não tem que faltar ao trabalho por conta de filho. Então, assim, gente, existe esse preconceito, e muitas vezes velado, né, nos dias atuais, sim, mas muitas vezes escancarados, né, profissionais aí que trabalham na área de recursos humanos, de recrutamento e seleção, que estiverem nos escutando vão saber que isso acontece. Sim. Dentro de grandes empresas. Então, são poucas empresas hoje que têm esse olhar de que a mulher ela tem um espaço no mercado de trabalho, de que ela precisa... E que são muito competentes, e às vezes elas precisam até muito mais, porque elas têm um filho para criar. Exatamente. Elas têm um filho para poder, né, dar comida, dar estudos, enfim, N coisas. Muitas mães solos que precisam desse trabalho e que vão se dedicar para não perdê-lo. Só que geralmente elas trocam o pneu com o carro andando, né? Porque elas sabem que elas não podem parar. Elas sabem que elas não podem parar. Exatamente. Então, e é interessante isso daí, que traz um pouquinho para as multitarefas, né? Porque a mulher tem muito disso. Eu tenho que dar conta, eu preciso fazer. E hoje mesmo eu estava, né, na produção, antes da gravação no salão, e conversando sobre o tema e tudo, né? Salão, muitas mulheres, né? É o lugar, né? É o lugar ideal, né? Pra gente escutar muitas coisas. E aí eu falando sobre essa questão da mulher achar que ela tem que dar conta de tudo. E aí eu perguntei, mas onde você aprendeu que tem que dar conta de tudo? Quem te disse? Porque cientificamente não tem essa de que não, é porque a mulher dá conta de fazer mais coisas que o homem. O homem, ele dá conta só... Quantas vezes você já escutou isso? O homem dá conta de fazer poucas coisas, ele não dá conta de muita coisa, é a mulher que dá conta. Mas cientificamente isso não é comprovado, né? Então o que acontece? É cultural. A gente cresce vendo as nossas avós, as nossas mães, as nossas tias, e escutando: mulher não tem tempo, mulher tem que dar conta. Mulher tem que dar conta do trabalho, da casa, dos filhos, do marido, e né, dos seus momentos, estar ali sempre plena, e não precisa. E aí a pessoa que estava lá comentou assim: a mulher não tem tempo nem para chorar. A mulher tem que chorar fazendo as coisas. E aí aquilo ali me marcou tanto. Eu falei assim, mas quem disse que você não pode ter tempo para chorar? Quem disse que você não pode ter tempo para lidar com as suas emoções? Ela, não posso. Se eu parar para chorar, eu perco muito. Eu tenho que chorar fazendo as coisas. Aí a outra pegou e falou assim, a gente não pode nem adoecer. Porque como que eu vou adoecer? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar do meu filho. Peraí, gente. É o equilíbrio, né? Tá errado, essas coisas não tá certo. Não é sobre tá certo ou tá errado. Sim. Só que vai para esse lugar de culpa. Como que eu vou adoecer? Porque se eu adoecer e faltar o trabalho, já vão me olhar torto, tá vendo? Ela é mãe, é o filho. E nem sempre é sobre isso. Bruna, eu acredito que isso tem muito a ver com a cultura. Nós sabemos que ainda hoje existe essa cultura de quando uma pessoa tem uma filha menina, um filho menino, a menina tem as responsabilidades. Ela desde cedo é muito treinada a ter que ajudar no trabalho de casa, ter que se sentar direito, porque senão vai mostrar. É um monte de deveres para a mulher. E o homem o quê? O homem é o que tem a liberdade para brincar, é o futebol, é o jogo de videogame. São tantas coisas, então, desde a infância, isso já vai sendo treinado. Sim. Só que a gente fala disso e a gente sabe que isso é a história de muitas mulheres. Sim. É um pouco também da nossa história, da minha, da sua mulheres, história, nós crescemos, né, dentro dessa sociedade. E eu acredito que um ponto que a gente precisa aprender é a se respeitar. Se antes de ser mãe eu era ser... Eu tinha os meus gostos, minhas vontades, os meus momentos. Se eu gosto de parar um tempo para me ver uma série, se eu gosto de ter uma leitura, se eu gosto de ir para uma balada, se eu gosto de ter o meu momento ali só para mim, se eu tenho prazer em ficar ali um tempo me arrumando, enfim, cada um vai ter o seu prazer. E quando você se respeita, você organiza sua mente, você se respeita, sim, você sai um pouquinho desse lugar de culpa, de não dar conta do mundo. E o que é esse se respeitar? Tá tudo bem
Se hoje eu falar assim, olha, hoje eu vou deixar o meu filho na casa da minha amiga. Hoje o meu filho vai brincar na casa da vovó. Ah, Cíntia, mas hoje é sábado, você já trabalha a semana inteira, você fica a semana inteira longe do seu filho. Nunca escutou isso, hein, Cíntia? Nunca escutei isso, né? Mas na verdade é que sim, eu sou mãe, eu amo ser mãe, mas eu também preciso aprender a me respeitar. Quando eu me respeito de uma forma inconsciente ou de uma forma muito natural, porque a criança ela aprende por imitação, Sim. você está ensinando a criança a se respeitar. Nossa, porque primeiro você se significativo respeita. Depois você respeita a sua criança. E como que você respeita a sua criança? Quando você engravidou, quando eu engravidei, a gente idealiza um mundo ali, né? Nossa. Ah, se você descobre que vai ser menino, você idealiza o que ele vai gostar. Você de repente fala que ele vai comprar uma coleção de carrinho Hot Wheels. Ou se é uma menina, vai amar Barbie, vou comprar tudo da Barbie, vai fazer balé. E aí, de repente, vem uma menina que fala, mãe, eu não gosto de balé, eu gosto de futebol. Mãe, eu não gosto de balé, eu amo videogame. Eu amo, sei lá, eu amo outra Brincar coisa. na rua, Brincar na correr. rua, correr. Eu gosto de outro mundo. E aí, a mãe precisa entrar nesse papel de quê? De aceitar. Desconstrói o conceito que você construiu do seu filho e aceitar a sua criança, porque ela tem vontades. Você nasce com um serzinho. Tem uma história tão engraçada com relação a isso. Sim. Meu esposo, ele foi criado e teve situações financeiras não tão favoráveis, né? Vamos dizer assim. E aí, quando eu tava grávida, o João Lucas começou a ganhar aqueles bodyzinhos de super-herói, de Sim. Batman, de Homem-Aranha. E aí, meu marido falou assim... Ah, meu filho não vai usar essas coisas de super-herói, não. Aí eu falei, por que, amor? Aí ele... Eu não usei, eu não precisei disso, estou vivo, pra que ele vai precisar? E eu conto isso porque ele conta e foi um processo de evolução, Sim. né? Foi importante E aí pra eu ele. fiquei refletindo sobre aquilo, esperei, né? Porque a mulher precisa ser sábia, né? Esperei. Depois fui conversar com ele e falei, mas amor, e se ele gostar? Não, não vai ter não. Filho meu não vai gostar disso daí não. E aí o João Lucas veio e ele é completamente apaixonado por super-herói. Ele ama o Homem-Aranha, Flash, esse mundo Marvel, ele adora isso. E aí quando o Ramon foi percebendo que o João Lucas gostava disso, um dia ele sentado no sofá e falou assim, amor, que hipocrisia da minha parte, né? Eu lembro que na minha época, eu era louco pra ter uma roupa do Power Ranger, Olha uma só. coisa ali da infância, da época do dele. momento dele. Mas eu não podia ter. Hoje eu posso dar isso pro meu filho. Por que que eu não posso deixar ele ter isso? Então ele houve ali um mindset, né? Ele mudou uma chave na vida dele e hoje ele deixa o João Lucas gostar do que o João Lucas gosta. Isso é um Palavra lugar de bonita. respeito. Explica essa palavra pro pessoal aqui. Mindset? Sim. Então, mindset basicamente é uma mudança de mentalidade. Nós crescemos com os nossos conceitos, com o que foi ensinado pra nós e às vezes é difícil virar essa chave. Exatamente. É difícil Fica muito de enraizado, desconstruir. né? Tudo aquilo que foi construído ali na infância, na criação. Então, no consultório, eu trabalho muito com a psicanálise. A psicanálise vai trazer muito desse lugar de desconstrução. Tem coisas que você repete inconscientemente ali da sua infância, mas que aquilo na sua vida adulta te atrapalha. Exatamente. E é muito sério, muito interessante essa questão que você trouxe agora, porque fala da questão do eu ideal, né? E eu recebo e atendo muitos adultos que trazem essas dificuldades. Peraí, enquanto adulto, o meu desejo é esse. Mas foi construído em mim através da minha mãe, ou do meu pai, ou dos meus avós, um desejo diferente. Quantas pessoas eu atendo que falam assim, Bruno, eu estou fazendo medicina, mas eu vou pegar só o diploma. Entregar Vou para pegar meu só o pai. diploma e entregar para o meu pai. Pessoas que já chegavam, fiz odontologia, sabe o que eu fiz? Fiz o curso todinho, porque era o que eles queriam. Eu não queria odontologia, eu não gosto, eu não quero atuar nessa área. Mas é o que eles sonharam, é o que minha mãe sonhava, ter uma filha doutora, ter uma filha ali reconhecida, mas que pegaram o diploma e entregaram para os pais. Porque não foi respeitado o desejo ali do filho. E foi um dinheiro gasto à toa, porque realmente a pessoa ela pode até tentar, mas chega um momento que vai acontecer ali um esgotamento emocional, que ela vai falar assim, eu não consigo. Eu não quero Eu não isso. quero. Inclusive, já tive casos de pacientes que tiveram que responder processo, porque ficaram ali e realmente fez um trabalho que não deu certo, ficou traumatizado, falou, tá vendo, não era o que eu queria, eu vim por insistência dos meus pais, esse diploma foi pelos meus pais, eu fui começar a área de atuação e já
de primeiro não deu certo, tô tendo que vivenciar agora esse trauma. Então, assim, essa questão de se respeitar e ensinar os seus filhos a se respeitarem é muito importante. Então, os pais, desde a gestação, culturalmente, tem essa questão do eu ideal. Ah, o meu filho vai ser doutor. Ah, minha filha, né, vai ser doutora. Mas será que é isso mesmo que ela vai querer para a vida dela? Então, é importante sempre perguntar: filho, o que você deseja? Filho, o que você sonha? Eu estou aqui para te apoiar nos seus sonhos. Porque ele vai ser muito mais sucedido financeiramente fazendo o que ele sonha do que fazendo o seu eu ideal. Os pais, às vezes, pecam, erram, querendo que os filhos realizem os seus sonhos e desejos. Ai, meu sonho era ser isso, então agora eu vou fazer de tudo para que o meu filho realize o que eu não... Para que você realize o seu sonho no seu filho. Exatamente. Né? Então, não é sobre isso. Precisa existir esse lugar de respeito. E os filhos, eles vão repetir esses pais. E até mesmo enquanto adultos, né? Inconscientemente, sem perceber. Muitas vezes a gente escuta falar aquilo, principalmente quando você se torna pai ou mãe. Nossa, aquilo que eu mais temia, que eu falava que eu não iria fazer como os meus pais faziam comigo. Eu estou repetindo. Mas por que isso? Repertório. Se o repertório que eu aprendi com a minha mãe foi esse, eu não tenho um repertório diferente. E por isso não que tem a terapia é importante. Uhum. Por isso que estar ali buscando um apoio psicológico é importante. Porque eu sei que eu não tenho repertório para isso. Eu me vejo repetindo o comportamento aquele comportamento que eu odiava. Porque eu não aprendi um novo repertório. E quando você vai para um processo de autoconhecimento e de autorrespeito, você começa a buscar novos repertórios. A gente ouve muito hoje sobre empatia. Uhum. Você precisa ser empático com o outro, você precisa ouvir a dor do outro, você precisa respeitar os seus amigos, os seus colegas. Sim. Mas existe empatia com criança? Sim. Eu percebo tantos pais, e eu não estou aqui no papel de julgamento, sim, mas no papel de trazer essa mudança de mindset, de você começar a fazer uma autoanálise, uma autopercepção. Como eu lido com o meu filho? Eu respeito as vontades, eu ouço o que o meu filho fala? Porque muitas vezes a criança está no papel em que ela não pode nem se expressar e falar. Porque a criança tem que ficar calada. Criança não dá opinião. Você não tem que querer. A criança, ela tem que querer. Claro que ela precisa ser direcionada, ela precisa ser conduzida. Afinal, existem muitas imaturidades na qual... regras, né? Exatamente. Precisa existir regras na criação de uma criança. Mas você precisa ouvir. Uhum. Ouvir sentimentos, ouvir desejos, ouvir emoções. E é tão lindo quando você percebe a criança se descobrindo... Sim. Eu passei por uma situação, eu gosto muito de compartilhar porque eu fico assim, encantada com os meus filhos, né? O Apolo, eu sou mãe de 2, eu falei só do João Luca, né? E o Apolo, ele tem 2 aninhos de idade, então ele tá aprendendo a falar agora, tem toda a personalidade dele. E eu gosto muito de exaltar aqui as qualidades dos meus filhos. Muitos pais, por falta de repertório ou por ter essa autocobrança, acabam transferindo essa autocobrança para as crianças. Uhum. Então, olha as qualidades. O João Luca, ele é pacificador. Uhum. Ele traz serenidade. Ele tenta resolver conflito. Não é que ele foge de conflito. Ele fala, peraí, gente, vamos resolver? Vamos sentar? Vamos resolver? A personalidade ali da criança. Exatamente. Existe uma personalidade desde a infância. Exatamente. O João Luca é sereno. O Apolo, ele tem bravura. Mas é um menino com muita coragem. Com 2 aninhos, ele enfrenta o irmão de 4 anos. Ele vai lá e vai pra cima. Ele mostra bravura. Ele mostra coragem. Ele mostra ousadia. E quando ele tem atitudes com bravura, eu exalto, filho, você tem bravura. Isso é lindo em você. Claro que quando ele tem comportamentos inadequados, eu vou trazer ele para o lugar que esse comportamento não é adequado. Eu vou direcionar ele para canalizar essa bravura de outra maneira, né? Então eu vou ensinando várias coisas, mas esse respeitar, ele precisa acontecer na criança, ele precisa acontecer na infância também. E tudo acontece a partir do seu processo de respeito. Sim, do seu processo ali. Os filhos, eles vão repetir, né, esses pais. Então, se essa mãe, ela não se respeita, ela não tem um tempo para ela tá totalmente sobrecarregada. E a gente tá falando aqui de mãe, mas existe também a importância da paternidade, né? Esse pai tá o tempo todo trabalhando, porque o pai, ele também passa por esse processo de renascimento. Quando ele se torna pai ou quando ele fica sabendo ali da gestação, é claro que são lugares diferentes, né? Porém, existe uma necessidade de um cuidado emocional de ambos.
Por isso existe a psicologia perinatal e da parentalidade. Ninguém nasce sabendo ser pai e sabendo ser mãe. Isso, a gente não nasce sabendo isso, a gente aprende. Então, é importante você buscar ali esse conhecimento, buscar ali esse processo, participar de grupos antes do nascimento do seu filho, para que você esteja um pouquinho mais preparado. É claro que não tem ali um controle. Quando eles nascem, a gente tem que reaprender tudo. Mas para que você esteja preparado com as suas emoções, consigo mesmo. O pai, muitas vezes, ele vive aquela pressão. E agora? Os gastos, né? Eu vou ter que dar conta. E a esposa vai se ausentar do trabalho, ou estava sem trabalho, vai ter que ficar... Ou ele perde essa esposa, né? Literalmente, ele perde essa esposa, porque ela passa a viver tanto a vida materna... Gente, que ela é muito sério. Muitas mães, muitas mulheres esquecem do marido. Eu escuto isso todos os dias. Bruna, eu não importo mais com meu marido, eu não importo mais com a relação sexual, eu não importo mais se nós temos que dormir ali no mesmo quarto. O mais importante hoje para mim é estar com meu filho. Eu trouxe o meu filho para perto, é o meu filho que precisa de mim. Vai dormir aqui no meio, sim. Vai dormir aqui no meio. Não que tenha problema, gente, né? Existe ali cada um dentro da sua realidade. É o equilíbrio. O que não pode é o excesso. É o que eu sempre digo no consultório. Vocês não podem pecar pelo excesso, nem do muito, nem do pouco. É o equilíbrio. Exato. Então, existem muitos maridos que precisam entrar numa competição. Peraí, quando você vai ter tempo para mim? Né? Quando você vai ter tempo para nós? E temos que lembrar, gente, muito interessante, porque lembrei de algo aqui agora que vai exemplificar muito bem isso. Essa semana tive todo um turbilhão de emoções, né, no qual tive que desvincular um pouquinho ali do baby, né, do meu filho, 10 meses, um bebezinho. Mas tive que desvincular um pouquinho para voltar, né, com a retomada do trabalho. Então, por trabalhar para mim mesma, organizar os meus horários, eu consegui levar ele para o trabalho, ter uma pessoa que me auxiliava, trabalhar online de casa, né, estar ali no home office, para cada vez mais conseguir estar perto dele. Mas aí senti a necessidade de ter uma rede de apoio maior. E fui buscar essa rede de apoio maior. Achei uma escolinha confiável e tudo, para que ele ficasse um período maior do dia. Muito difícil. Quem me acompanha nas redes sociais acompanhou todo esse processo e tem acompanhado. Tem 10 dias, então é muito recente ainda. E o diretor da escola falou algo que me marcou muito naquele dia. Eu estava para fechar e assinar, e eu olhei pro meu esposo e falei, será mesmo? Eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que eu não quero fazer isso agora. E comecei a chorar ali, falei, será mesmo? E aí ele falou assim, me perguntou, qual é a pessoa mais importante da sua vida hoje? Eu nem pensei, falei, lógico que é o meu filho. O Anthony Luca hoje é a pessoa mais importante da minha vida. Eu não tenho, assim, né, nem que parar para pensar e refletir. Ele é. Sempre é isso que eu escuto de todas as mães. Mas sabe quem vai ser a pessoa mais importante da sua vida dentro de um casamento? O seu esposo. Exato. O seu filho, ele vai crescer. Ele vai construir uma família. Ele vai sair de casa. Ele vai voar. Ele vai voar, porque é isso que você quer pro seu filho. Que ele voe. E quem vai ficar em casa com você? Quem vai estar com você na sua velhice? É o seu companheiro. Não é o seu filho. É claro que a gente tem essa coisa toda, né? Que na velhice os filhos cuidam dos pais, né? E vice-versa. Porém, nem sempre isso acontece, né? Quem é o parceiro de vida que tá ali uma vida inteira? Então, a gente precisa entender que os nossos filhos vão passar por esse processo, eles vão voar. E nós, enquanto pais, enquanto mães, né? Ali, cuidadores, não podemos parar a nossa vida. É tão engraçado, Bruna, porque muitos pais, mães e pais, sempre fazem o quê? Essa hiperproteção da criança. Desde novinho, uma hiperproteção. E tem essa dificuldade desse desvínculo, né? Da mãe sair para trabalhar, a criança ir para uma escola, para uma creche, para um outro cuidador. Sim. E isso faz parte do processo de desenvolvimento da criança. Desenvolve a mãe, desenvolve a criança. É um processo natural. Mas muitos pais fazem o quê? Eu gosto de brincar que papais e mamães às vezes falam, vou ir alto, mas vou ir perto de mim. Põe a cordinha lá no balão, né? O balãozinho, você tá voando, filho. Mas é a mãe e o pai que tá controlando ali. Isso não é bom e nem saudável para a criança, né? Agora, claro que cada um vai vivenciar o seu processo, mas esse processo ele precisa acontecer de uma forma natural. Afinal, ele precisa ir para a escola, ele precisa aprender, ele precisa começar a viver a vida dele. É um processo natural.
E quando a gente pensa de todas essas culpabilizações, todo esse processo tão complicado que cada mulher passa, umas por necessidade, outras por propósito, outras por necessidade e propósito. Sim. Como fazer, então, né? Eu ficava me perguntando, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu quero ser RH, eu quero ser psicóloga, eu quero ser mãe, eu quero ser dona de casa, eu quero ser uma boa esposa, eu quero exercer os meus multipapéis. Afinal, chega um momento que eu sou a Cíntia, gerente de RH. Chega um momento que eu sou a Cíntia psicóloga. Chega um momento que eu sou a Cíntia mãe. A Cíntia filha. A Cíntia filha. Vai ter um momento que eu sou a Cíntia que só quer um apoio, um ombro amigo pra eu chorar. A Cíntia paciente, no centro terapêutico. Não, agora eu sou a Cíntia que chora. Eu sou a Cíntia que mostra as minhas fragilidades. Sim. Como que a gente faz para lidar com tudo isso? E eu pensando muito sobre isso, é algo que eu sempre venho refletindo, porque eu exerço esses diversos papéis, né? Semana retrasada, eu sou gerente de RH de 3 unidades, então de Goiás, Tocantins e Distrito Federal. E eu precisei ir a Tocantins, né? Quando eu cheguei lá, foi aquele sentimento assim, eu vou ter uma noite só pra mim no hotel. Sim. Obrigada, Jesus. E ao mesmo tempo veio o sentimento assim, ai, mas é tão bom quando eu chego em casa. E os meus filhos, eles têm a cultura de se esconder, eu ir procurar eles, e corra, abraço e beijo. E aí aquele momento de, ai, que maravilha, ai, que saudade. Sim. Que é natural. Sim, que é um misto de emoções. Cíntia, tá tudo bem. Eles estão bem, estão com a rede de apoio que foi o pai. E sabe o que é engraçado? Uma pessoa me perguntou no Instagram, ela viu a fotinha minha do voo, né? Sim, falou assim, você foi pro Tocantins? Sim. E quem ficou com seus filhos? Aí eu comecei a rir, eu falei, o pai. Eles têm um pai. Não significa que os filhos têm que ser só da mãe, exatamente, né? porque que a mãe, como assim, vai dormir com o pai? Sim, o pai cuida, o pai dá comida, o pai troca fralda, o pai dá banho. Essa rede de apoio precisa acontecer. Sim. Mas então, sair desse papel de culpabilização. E a psicologia positiva, ela fala sobre o aqui e agora, que é o mindfulness. Sim. O que é o mindfulness? É viver o aqui hoje. Agora. Mas o que é? Vamos falar no brasileirão mesmo. É viver o aqui agora. Sim. O que nós muitas vezes fazemos? Nós estamos no trabalho, ali computadorzinho ligado, trabalhando ali com 1000 responsabilidades. A cabeça tá onde? Sim. No filho. Ai, meu filho, será que comeu? Será que dormiu? Será que tá aprendendo? Será que? Quando você vai para casa para se conectar com seu filho, a sua mente está onde? Meu Deus, no trabalho eu não entreguei essa demanda, eu não fiz essa planilha, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Quando você vai não, preciso relaxar, vou assistir uma série. Aí você começa a assistir aquela série e você começa a pensar o quê? Meu Deus, quanto tempo eu não saio sozinha com meu marido? Eu preciso sair com meu marido, eu preciso sair com as minhas amigas. Preciso. E sabe o que acontece? Você nunca está aonde sua mente está. O seu corpo está presente e a sua mente está ausente. E talvez isso que traga verdadeiramente uma culpa. Sim. Porque você não está presente. Em lugar nenhum. Exatamente. Então, o que nós precisamos treinar? E é um treino mesmo. Você precisa treinar a sua mente. Se eu estou no trabalho, é claro que em algum momento você vai pensar, será que meu filho comeu? Ok, você devaneou ali, meu filho comeu, tá tudo bem, se precisar faz a ligação, deu tudo certo aí, conseguiu comprar o leite, conseguiu, tá, ok, resolvi. Agora minha mente volta aonde eu estou focada no meu trabalho, eu preciso trazer essas entregas. Tem uma agenda, se organize, é a agenda, cada um vai se organizar de um jeito, Sim. É a agenda, então veja as demandas, eu preciso hoje entregar isso. Ok, fechei o turno trabalho. Agora é o momento de quê? De encontrar os meus filhos. Turno mãe. E o que fazer no turno mãe? Família. O turno mãe, muitas vezes se torna só o turno obrigação. Que tem que dar comida, tem que dar banho, tem que. É um monte de trabalho. Isso precisa ser feito? Óbvio que precisa ser feito. Afinal, são crianças e dependem dos pais. Sim. Mas isso pode ser feito de uma maneira leve. E quando você traz rotina para a criança, traz diversão para esses momentos, você começa a trazer leveza e não só obrigação. Porque aí as crianças, elas vão ver os pais como figuras com alegria e não como, meu pai só dá atenção pro trabalho, minha mãe só pensa no trabalho. Pai e a mãe chegou sobrecarregado, cansado, já discutindo, já chutando o cachorro, exatamente, já chutando as coisas, já gritando com o menino, já brigando para ver quem vai dar banho, quem vai escovar o dente, quem vai arrumar comida. Então, toda essa imagem vai ficando registrada ali para a criança. Sim. E por mais cansativo que seja,
dependendo da idade da criança, da estrutura que você tem no seu lar, por que não convidar o seu filho para fazer a janta com você? Sim. Vai demorar mais? Vai, mas vai ser um momento divertido, marcante. Inclusive, o meu filho João Lucas, exatamente, ele tem umas dificuldades alimentares, ele não gosta de comer um monte de alimentos, ele fala, mamãe, eu sou uma criança diferente, eu não como tomate, eu não como beterraba. E eu sempre tento inserir esses alimentos nele. Sim. E aí me veio uma ideia, vou colocar ele para cozinhar comigo, vou fazer ele conhecer os alimentos, pra ver se ele come. E deu certo. Ele não comia tomate de jeito nenhum, Bruna. E aí eu fui, coloquei ele pra cortar o tomate, ele colocar o sal no tomate. Esse processo todo, filho, será que ficou bom esse tempero? Vamos experimentar. Vamos provar? Causando aí ele, desejo, né? Vamos. Aí eu, tá, você quer que eu experimente primeiro? Aham. Aí eu pus e fiz aquela cara mais boa do mundo. Nossa, esse tomate ficou muito... Filho, você temperou muito bem. E aí ele foi e provou e ele... Mãe, eu gostei de tomate. Olha só. E passou, então, a comer tomate. Então, esse processo é muito gostoso. Entende? Ontem, você me ligou. Amiga, vamos participar do podcast e tal. E eu já tive que reorganizar minha agenda de trabalho hoje. Tive que ligar pro meu líder e explicar toda a situação pra ele. E aí, cheguei em casa... Fechei o ambiente de trabalho, fechei esse momento. E o meu filho, geralmente, ele brinca de bola com o pai. E o pai tava numa responsabilidade lá numa aula de canto. E ele, mamãe, joga bola comigo hoje? Não é muito minha praia. Eu falei, cara, parei tudo, deixei o celularzinho de lado aqui. Vamos jogar bola. Aí já veio o Apolo, quero colo, porque ele não gosta de chutar a bola, ele gosta de correr no colo do pai. Falei, então vamos correr com a criança no colo. Aí você pensa, Cíntia, eu não tenho tempo pra isso. Cara, se você fizer isso 5 minutos com seu filho, 5 minutos você vai marcar a vida dele. Você vai mostrar presença. Pai e mãe presente. Depois joguei bola 5 minutos, falei, filho do céu, tô cansado, tô morrendo. Ele falou, vamos pular no pula-pula? Eu falei, sério? Tá bom, pular um pouquinho, é bom que eu já faço exercício, né? Fui lá, a gente pulou um pouquinho, foi ali mais 5 minutinhos pulando. Resumindo, eu brinquei com eles 10 minutos. Mas criança... Dependendo da idade, ela não tem tanta noção de tempo. Não tem. Isso foi importante pra ele. Logo, eu fui fazer a janta, ele foi assistir um filme que ele gosta, então dá pra você se organizar. Entende? O problema é que muitos pais acreditam que precisam de um tempo muito grande, que precisa marcar a vida dos filhos com grandes coisas. E às vezes, né, onde vem assim o erro, né? Eu vou comprar o brinquedo X... O brinquedo mais caro, o brinquedo da moda. Vou trabalhar bastante porque ele vai entender a minha ausência através das coisas que eu dou a ele. Quando, na verdade, o que marca a vida de uma criança são os momentos afetivos. É claro que um brinquedo importante, um videogame, algo que ele está pedindo, que ele está sonhando, é importante. E você pode gerar expectativa na criança para isso. Sim, pode gerar toda uma expectativa. Mas os momentos afetivos, eles marcam muito mais. Quantas vezes eu já escutei coisas marcantes ali no consultório, de pequenas coisas que foram realizadas na infância. Coisas que marcaram de forma positiva e coisas que marcaram de formas negativas. Adultos chorando num set terapêutico como crianças, como se eles estivessem marcados ainda lá naquela época. Escutei uma situação na qual a mãe, né, não teve uma sabedoria ali na infância. A filha não estava se adaptando ainda ao processo de escolar, não queria entrar na van. A mãe puxou a filha pelos cabelos e falou, você vai sim entrar nessa van, e jogou ela lá dentro. Hoje, uma mulher adulta sofre muito com isso ainda. Peraí, ela não precisava ter puxado o meu cabelo. Se ela tivesse abaixado, falado comigo, olhado nos meus olhos e dito, filha, vai dar tudo certo, a mamãe agora vai te buscar. Eu estou com você, vamos entrar na van? Eu teria ido, eu confiava na minha mãe. Mas aquilo me marcou. E até hoje eu tenho dificuldade de entrar ali num processo estudantil. Eu quero fazer uma faculdade, mas tenho medo daquele lugar. Então, precisa ter sabedoria. Sim. Às vezes o estresse do dia a dia. Então, por isso que muitas mães acabam se perguntando, será mesmo que eu vou ter que escolher entre carreira e família? Porque vai ficando cansativo, né? Vai ficando difícil. Às vezes vai faltando sabedoria para organizar o tempo, como você trouxe. E às vezes não é sobre largar esses lugares, mas é sobre se reorganizar. Se reorganizar. Equilíbrio. Eu amo essa palavra, Bruna. Sempre precisa acontecer equilíbrio. Você não precisa abandonar os seus papéis. E de vez em quando, esses papéis não vão estar tão organizados ou tá tudo bem
se hoje eu não conseguir organizar a casa. Sim. Tá tudo bem se hoje eu não conseguir brincar com a minha criança. Mas, se você não conseguiu fazer isso com ela, por se tratar de outro ser, uma pessoa que confia plenamente em você, se comunique. Como esse caso que você conta da Van. A criança, ela quer ser ouvida. Por muitas vezes, os pais, elas erram porque eles estão com excesso de responsabilidade, excesso de Desgaste emocional, falta de tempo, e ela quer o quê? Vamos, nós estamos atrasados, se arruma logo, veste essa blusa. Vamos, meu filho se demora um ano pra calçar um tênis. Começa a trazer palavras malditas, né? Que é o que eu sempre estou trazendo ali nas redes sociais, nas palestras, nos encontros. Palavras malditas. Gente, a maioria das pessoas que chegam ali no consultório para um tratamento terapêutico, em algum momento, em algum dado momento, a gente se esbarra em um trauma, em uma ferida de palavras malditas pelos pais na infância, que seja pelos pais, pelos cuidadores. Engole o choro. Engole o choro. Meu Deus. Cala a boca agora. Exatamente. Eu mando tô em um ambiente público, eu escuto isso, a psicóloga fica, Cíntia, fica na sua, segura. Quantas pessoas hoje são travadas por conta dessas palavras malditas? O meu pai disse que eu não ia conseguir porque eu escolhi a carreira diferente. Eu não tive o apoio dele. E hoje eu estou insegura em exercer a minha carreira porque eu não tive o apoio dele, eu não tive o apoio da minha mãe, eu não realizei os sonhos deles. E não é sobre isso, gente. Não é sobre uma competição. É sobre empatia. Essa empatia que é falada o tempo todo fora ali, né, da sua família, da sua casa, mas que dentro da sua casa às vezes não existe. Então estamos às vezes muito no automático. Existe ali um pai, uma mãe, filhos, ou enfim, a gente está trazendo muito aqui da nossa realidade hoje, né? Que temos ali um pai presente, um marido presente, mas existem as mães solos que têm que lidar com a mãe quando chega em casa, que são as avós que estão sempre ali palpitando muito. Tem uma cultura diferente, que tem uma cultura diferente, que quer trazer uma criação, né, lá de trás, quando na verdade as coisas vão se atualizando, não tem essa empatia, esse respeito. Então, N coisas, né, que nos trazem aí para essa pergunta: será mesmo que eu tenho que largar o meu trabalho e me dedicar somente à minha família, somente ao meu filho? E para muitas não é uma opção, para algumas até é. Como no caso do Anthony essa semana, né? Voltando lá na questão da escola. Eu me perguntei várias vezes. O primeiro dia que eu deixei ele, eu chorei horrores. Então, existiu ali a Bruna, não existiu ali a psicóloga. A Bruna, psicóloga, sabia que era o melhor para ele, que ele precisava se desenvolver. Porque ele tinha uma cuidadora em casa que me acompanhava, que ficava com ele, mas eu percebi que aquilo não estava sendo bom pro desenvolvimento dele. A partir desse momento, ele só queria colo, ele ficava choroso, estava muito manhoso. É claro, bebê é assim mesmo. Porém, eu percebi que estava em excesso, que ele estava tendo uma atenção totalmente para ele. E que ele poderia se desenvolver Que ele poderia se desenvolver mais, né? E ali numa primeira semana eu percebi o desenvolvimento dele, melhora no sono, chegava em casa cansado, brincando bastante, não tava mais tão querendo colo, ele já chegava descendo, já ia pegando os brinquedinhos dele e já ali brincando. Então eu percebi, a Bruna psicóloga sabia de tudo isso, mas a Bruna mãe, naquele momento eu era a Bruna mãe, tanto que quando eu cheguei na escola, que o diretor falou, você não é psicóloga? Eu falei, sim, mas aqui eu sou a Bruna mãe. Aqui vocês vão lidar com a Bruna mãe, esquece a psicóloga. Aqui é a Bruna mãe do Anthony Luca, que vai preocupar, que vai pedir foto, que vai perguntar como que tá, que tem suas fragilidades, que não tá querendo desapegar. Então, por várias vezes, eu cheguei em casa, mandei áudio pro meu esposo, aí veio aquele vazio, como você trouxe lá na sua viagem. Falei, gente, o que eu vou fazer? Tanta coisa pra fazer, tinha um monte de coisa pra fazer, porque eu já estava ficando sobrecarregada. Mas o que eu vou fazer sem o meu filho aqui? Como que eu vou lavar essas vasilhas aqui sem o meu filho, né, chorando, pegando nas minhas pernas, querendo subir, pedindo que é tão bom e é tão ruim ao mesmo tempo. Que é tão bom e tão ruim ao mesmo tempo, aquele misto de emoções. Eu falei, eu quero meu filho, eu vou lá buscar. Aí mandei um áudio com ele, falei, olha, eu acho que não é momento, eu acho que eu posso continuar do jeito que eu estava, acho que eu não vou voltar com a minha carreira totalmente agora, acho que eu vou lá buscar ele, eu não vou dar conta, eu não vou suportar. Gente, aí mandei mensagem pra escola, falei, como que ele tá? Eu tô pensando em buscar ele, eu não sei se eu vou dar conta disso. Mandaram vídeo, fotos dele brincando, dele comendo, dele rindo. Fizeram uma live, né? Ele tava super bem, a mãe não estava bem. E eu falei, gente, eu não posso fazer isso com ele tá super bem lá, e eu preciso desse tempo. Eu preciso me reorganizar. Tava ficando já pesado, difícil conciliar tudo. Porque a gente fala da mulher superpoderosa, né?
que a mulher tem superpoderes. A gente não tem superpoderes. Não tem. Nós não temos superpoderes. E não é isso que vai te fazer uma boa mãe ou uma mãe ruim, né? Mas é os pequenos momentos, é o afetivo. Que adianta você passar o dia todo com o seu filho e você ficar gritando, brigando, com desgaste emocional, trazendo palavras malditas, porque todos nós precisamos do nosso tempo. Então, um tempo que não tem qualidade é melhor que não exista. Melhor que exista poucos tempos com qualidade. Exatamente. E existe muitas mães, e recebo todos os dias, que o filho tá com 4, 5, 10, 30 anos e que ela ainda não quer largar esse lugar. Vou ir alto, mas que ela quer colocar ele ali no potinho. Que ela não quer se desvincular, que ela larga toda a vida dela, que ela larga toda a carreira. A gente tá falando aqui hoje muito sobre carreira, mas tem aquela questão, às vezes eu não tenho uma carreira, Bruno, ok, mas você tem seus momentos de lazer, você tem uma vida pessoal, você tem uma vida emocional, uma vida amorosa, e essa vida precisa ser vivida. Você precisa ser. Você precisa se amar. Muitas mulheres, elas se anulam completamente em prol dos filhos. Em prol dos filhos. Elas deixam de praticamente existir. Quem existe é apenas a criança. Então, independente de uma carreira, independente ali de um tempo de qualidade consigo mesma, que essa mensagem fique marcada, no sentido de que você é uma boa mãe. Você vai ser uma boa mãe. Eu sempre trago esse dilema e já vamos caminhar aí pro nosso finalzinho, tá acabando o nosso tempo. Tão rápido. Mas eu sempre trago isso, né? Maternidade com mais autoestima e menos culpa. Porque existe ali uma culpa muito enraizada, existe ali uma sensação de baixa autoestima, porque aquela mulher, ela começa a não ter tempo para ela, começa a vestir as camisetas do marido, começa a ficar toda desleixada porque ela não tem tempo de fazer a unha, ela não tem dinheiro para poder cuidar dela, comprar roupas novas, que existe todo um processo de retorno com o corpo. Então, naquele início ou até depois, você não tem, né, ali um guarda-roupa adequado para esse processo todo, e ela acaba denigrindo essa imagem dela, se colocando ali numa posição de baixa autoestima, de sentimentos ruins. Mas o que importa é eu estar perto da minha cria. Mas a sua cria, o seu filho, não quer estar perto de uma mãe doente emocionalmente. Aquelas emoções podem ser transferidas para o seu filho. Então eu te convido a ter uma maternidade com mais autoestima e menos culpa. Então quero aproveitar esse finalzinho, Cíntia, e pedir para que você deixasse uma mensagem, né, para o pessoal, uma mensagem que marcasse a vida deles e que resumisse de fato tudo aquilo que a gente quis trazer e compartilhar aqui hoje. Bom, existe uma frase que foi muito disseminada na internet e que muitas mães usam essa frase como uma maneira de apoio ou, enfim, de justificativa. Quem nunca ouviu? Quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então hoje eu queria convidar você a desconstruir essa frase. Quando nasce uma mãe, nasce um novo ser, floresce um novo ser, um ser que vai desempenhar um novo papel. E esse papel, ele pode ser leve. Esse papel não precisa ser 24 horas. Tá tudo bem se eu não quero ser mãe 24 horas por dia. Se eu quero ter um trabalho e neste momento meu filho está sendo bem assistido por outro, entende? E aí, no meu retorno para casa, eu volto a ser mãe. Tá tudo bem eu não amar ser mãe 24 horas. Sim, então, quando nasce uma mãe, não nasce uma culpa. Quando nasce uma mãe, você pode se permitir florescer mais ainda. Ai, que lindo. Eu acho que essa é a mensagem mesmo que a gente propôs passar aqui hoje, e entender que quando nasce uma mãe, nasce uma nova identidade dessa mulher, mas não significa que nessa nova identidade, essa mulher ela precisa largar tudo e vivenciar somente essa maternidade. Então, muito obrigada pela audiência de vocês. Vem falar com a gente, fala aí nos comentários, chama no direct, vamos compartilhar, você que se sentiu tocado aí por esse tema, que gostaria de falar mais, que gostaria de ter um retorno. Esse espaço vai ser aberto a todos vocês. Muito obrigada. Bom, Bruno, eu queria te agradecer pelo convite. Eu acho que foi um tempo muito gostoso. Foi um compartilhar. Eu amo falar dos meus filhos, eu amo falar um pouco da minha vida, do que eu vivencio, né? E em forma de agradecimento, eu queria te trazer um presente. Muito obrigada, viu? Adoro vinho. Muito obrigada, gente. Tô toda aqui agora.
E vou aproveitar, né, para ter um momento comigo mesma. Vou abrir essa garrafinha de vinho, tomar a minha tacinha ali, ler um bom livro, porque toda mamãe também precisa desse momento dela com ela mesma. Então, é isso. Esse foi o primeiro episódio de muitos do podcast Falar Pura Psicologia.